Dou-lhes o meu abraço de afeto, porque só num clima de abraço e de afeto podemos continuar com estas nossas conversas Jesus século XXI. É preciso muita inteligência cordial, inteligência afetiva, para nos abrirmos a esta boa notícia de Deus Criador Abá, que Jesus, o camponês carpinteiro ou artesão de Nazaré, o Filho de Maria, nos dá a conhecer, e que Ele próprio é entre nós e connosco, com as suas práticas, com o seu ser, com o seu viver, com o seu atuar político. Político não de poder político, mas com o seu ser, viver, atuar político. Porque o ser humano é essencialmente político, isto é, há de interessar-se, viver permanentemente entrelaçado com os outros seres humanos, uns com os outros, e numa relação afetiva, numa relação maiêutica que é libertadora, portanto, nos antípodas deste tipo de relacionamento com que nós estamos muito familiarizados e que, de certa maneira, é próprio de animais racionais que ainda não usam tão mal o seu racional e que se tornam, no máximo tornam-se benfeitores dos outros. Fazem-lhes algum bem, mas que não amam verdadeiramente e, sobretudo, não amam com aquele amor libertador, promotor do outro, para que, à medida que nos desenvolvemos de geração em geração e que nos desenvolvemos em anos, nós estejamos a crescer de dentro para fora em humano, e isso quer dizer crescer em liberdade, crescer em maioridade, crescer em entrega recíproca, numa entrega maiêutica e não numa entrega benfeitora, que esta é a grande característica deste nosso século XXI, quando há uns quantos que dão cabo da humanidade e dão cabo do planeta, há outros quantos que andam a tentar, com muita generosidade porventura, mas absolutamente equivocados, a praticar beneficência, muita beneficência. Parece que nunca houve tanta beneficência como neste século XXI, porque também nunca houve tanta desumanização, tanta pobreza, tanta miséria. E então, em vez de respondermos à pobreza e à miséria, à humilhação humana, de forma maiêutica, que assim exige o amor e que assim exige os seres humanos, que é a natureza humana enquanto tal, nós quase sempre reagimos, ou somos levados a reagir, somos educados para reagir em forma de beneficência. E isso é ainda humilhar mais o que já está humilhado. Humilhar mais o humilhado. E, portanto, nós temos de, com inteligência afetiva, abrirmos-nos a Jesus, porque Jesus é a maiêutica entre nós. O seu ser, viver, atuar, é um ser, viver, atuar político. Político, isto é, que se interessa com as pessoas, os povos, com a relação libertadora, maiêutica entre as pessoas, entre os povos, de forma que todos sejamos sujeitos, que todos sejamos, todos e cada um de nós, em masculino e em feminino, sejamos eu sou, tanto quanto Jesus, ser humano, o Filho de Maria, a fragilidade humana desarmada, também é eu sou. O poder nunca pode dizer isso. O poder, se disser eu sou, é opressor, é o eu sou esmagador, ou então, no máximo, um eu sou benfeitor e não promotor de autonomias. Ora, é por aqui que vai a via de Jesus, promotor de autonomias. E só um ser, viver, atuar, político no sentido bom da palavra, que até a palavra hoje está tão estragada, dado que, como já lhes tenho dito, o poder político chegou e estragou tudo. Chegou e estragou tudo. Inclusivamente mata, e ao chegar mata a política. Mata a política enquanto esta prática maiêutica, recíproca, movida
pela nossa inteligência afetiva, que nos faz acolher uns aos outros e que nos faz viver de forma recíproca, em permanente reciprocidade e em maiêutica. Portanto, uma reciprocidade maiêutica e não uma reciprocidade simplesmente benfeitora, muito menos dominadora, claro. Mas até o benfeitor acaba por ser também um dominador mais disfarçado, portanto, com uma certa dimensão de animal racional, mas benfeitor igual a dominador. Então, basta a gente olhar para a história da nossa atualidade, para a história do passado e ver que todo o benfeitor foi um dominador. Foi sempre um dominador. O benfeitor tem sempre aquela coisa de um padrinho de uma máfia. E, portanto, em que se disfarça a dominação, a opressão, a exploração dos outros através de determinadas ações de benfeitoria, que é para as vítimas ainda ficarem agradecidas ao seu carrasco. Portanto, ele anda por um lado a explorá-los e a enganá-los e a mentir-lhes, mas por outro lado dá-lhes assim alguma coisa e eles ficam com aquela ilusão de que ele que até é boa pessoa, que aquela instituição até é uma boa instituição e não se apercebem que afinal é uma pequena ou grande máfia, assim no sentido genérico da palavra, do substantivo máfia, é uma pequena ou grande máfia que existe objetivamente para manter sob o seu domínio aquele conjunto de gente naquele território. Portanto, e se for à escala global, já estão a ver como é o grande mercado, pode ser um bocadinho às vezes benfeitor para manter os povos todos sob o seu controle e dominados à escala planetária. Então as parábolas, Jesus entra por elas porque quer chegar às multidões depois que perdeu já tem contra ele a família de sangue e tem contra ele os dirigentes do institucional do judaísmo, a começar pelas cúpulas em Jerusalém, os dirigentes sumos sacerdotes e os teólogos todos daquele regime. Ora bem, e já falámos de parábolas em Marcos, já falámos de parábolas em Mateus, e agora vamos falar de algumas parábolas, aquelas mais genuínas, exclusivas até de certo modo, do Evangelho de Lucas, no primeiro volume do seu Evangelho, uma vez que o Evangelho de Lucas é o único que nos aparece no chamado Novo Testamento em 2 volumes. O primeiro volume. E então vamos falar da parábola que é muito conhecida por parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano. Claro, começa logo por se designar mal. Já estamos a imaginar que tem todas estas catequeses para trás, como elas são feitas no âmbito do cristianismo, no âmbito da cristandade, não no âmbito de Jesus, não segundo o seu sopro, a sua ruá, o seu espírito, mas segundo o sopro do espírito do poder eclesiástico, do poder político, armado e do poder económico financeiro. É evidente que este sopro, este espírito do poder é sempre um espírito, em linguagem mítica, é sempre um espírito satânico, demoníaco, portanto, no sentido de enquanto o mito demónio ou Satanás miticamente representaria o mal, o perverso, pois o que vem, o sopro, o espírito que vem do âmbito do poder, de qualquer poder, é sempre perverso, é sempre satânico, é sempre demoníaco. Portanto, quer dizer, é sempre contra o ser humano. Portanto, é um sopro que faz súbditos, faz submissos, faz gente assustada, gente tolhida, gente sem voz, gente sem vez e, portanto, que vive aterrorizada, mais ou menos aterrorizada, e na obediência total ao chefe, com medo de ser castigado e de que ele lhe possa fazer mal, até tirar-lhe porventura a vida, ou então, depois em represálias, não lhes dá trabalho aos seus filhos e às suas filhas e os deixa para ali morrer à fome. Não. Vamos a entrar nas parábolas de Lucas. Já lá.